Olá, eu sou a Regiane Bressan e estou aqui para falar com vocês sobre a indústria 4.0, o que é e como funciona a indústria 4.0. Eu gosto de começar falando sobre a indústria 4.0, lembrando das revoluções industriais, porque a 4.0 nada mais é do que o resultado de todas as revoluções que vieram se desenvolvendo. Então a gente começa lá no século XVIII, 1770, 1780, quando começou a indústria a vapor, quando começou o processo industrial da tecelagem, né? Que é o início do processo de programação, né? Muito interessante isso. E aí, um século depois, 100 anos depois, vem a segunda revolução industrial, em meados de 1880, 1890, quando começa o uso da eletricidade, né? Quando veio a eletricidade. E 100 anos depois, vejo que a cada século vem uma nova revolução industrial. Agora, na quarta, a gente tem menos que meio século, já veio a quarta revolução. Mas em meados de 1970, a gente tem a terceira revolução industrial, que revolucionou o chão de fábrica, tirando todos os trabalhadores, sendo substituídos por robôs, né? Robôs que já tinham neles a programação. Então essa parte de informática, ela iniciou na Revolução Industrial 3.0. E o que vem a ser a 4.0? A 4.0 é a convergência de todas essas tecnologias no mesmo ambiente, que é a internet. Então, se você está assistindo esse vídeo, é sinal que você está participando da construção da indústria 4.0, porque tudo que converge na internet, tudo que está lá à disposição na internet, é usado pela indústria 4.0. Seja na rede social, seja em situações de organização de dados, de informações, né? Informações organizadas, não organizadas. A gente tem o processo da internet das coisas, que, por exemplo, eu tenho um robô autônomo. Esse robô autônomo, ele é controlado e funciona a partir do meu contato com ele por meio de uma ferramenta, que pode ser um tablet, pode ser um celular. Então, tudo que passa pela internet passa a ser parte da indústria 4.0. E tudo que está na internet são informações, são dados, são elementos usados em diferentes áreas produtivas da indústria 4.0. A gente tem o blockchain, que é uma estrutura que regulamenta e organiza as novas moedas, né? O desenvolvimento econômico já está com uma alteração enorme por conta dessa nova estrutura em funcionamento que dispõe de informações que estão na internet. Então, inclusive, o sistema bancário ele já está sendo extremamente alterado por conta dessas informações que estão disponíveis na internet. E toda a parte econômica, ela modificou muito, né? A rentabilidade das indústrias automotivas, por exemplo, estão no mesmo nível das grandes empresas que usam dados, que usam informações que estão disponíveis na internet. Então, a gente quer dizer que se eu estou na internet, se eu estou usando a internet, eu faço parte da indústria 4.0. Faz parte? A questão é, que parte é essa, né? Qual é a sua forma de atuação na indústria 4.0? Porque você pode ser um produtor de informações, né, que disponibiliza informações, que aumenta o número de informações que estão disponíveis na internet, ou você pode ser um usuário dessas informações a seu favor, pessoalmente ou economicamente. Então, é muito interessante o funcionamento da indústria 4.0, porque ela nos dá a condição de desenvolvimento econômico a partir do conhecimento que eu tenho sobre ela. E quanto antes a gente conhecer o funcionamento, né, de tudo que está disponível na internet, antes a gente consegue se beneficiar da indústria 4.0. É muito interessante também entender
que esse funcionamento da indústria 4.0 ele é interdisciplinar. Quer dizer que são várias áreas de conhecimento que estão em funcionamento de forma especializada, muito profunda, mas que ao mesmo tempo funciona de maneira integrada. Um exemplo disso é, por exemplo, um espetáculo de dança, onde eu tenho diferentes linguagens artísticas sendo desenvolvidas durante um espetáculo de dança, onde um coreógrafo ele cria essa obra, cria essa coreografia a partir do seu olhar, integrando diferentes expertises, diferentes linguagens artísticas. Então quer dizer que um coreógrafo ele tem que ser um artista plástico, ele tem que ser um músico? Não, ele não precisa ser um artista plástico, ter essa expertise, ele também não precisa ser um músico, ter essa expertise. O que ele precisa é entender como funciona, os elementos das artes plásticas, como funcionam os elementos da música, para que quando ele for criar a coreografia de dança, ele consiga combinar esses elementos de uma maneira que comunique a ideia que ele quer passar, que ele quer transmitir. E aí, o que isso tem de similar com a indústria 4.0? Tem que quando a gente está atuando na indústria 4.0, a gente tem que ter essa mesma lógica, essa mesma linha de raciocínio. Como que eu vou usar a indústria 4.0 de maneira que eu aproveite essas diferentes áreas de funcionamento? O que eu quero fazer vai ter condições de se desenvolver dentro da internet? Eu vou conseguir atender diferentes demandas? Para eu ter essa resposta, eu preciso saber quais são as diferentes formas de produção na indústria 4.0, ou seja, dentro da internet. Nós temos a realidade aumentada, que são sistemas, baseados em programação, que usam imagens, processos, de forma a antecipar a alteração de um processo produtivo todo, Então eu simulo determinados processos que eu quero implementar, que eu acredito que seja interessante, que seja produtivo, seja melhor do que o processo que está sendo desenvolvido hoje. Então eu faço uma simulação e visualizo isso dentro de um sistema. E esse sistema ele vai me dar uma resposta baseada em dados que estão disponíveis na internet. Então eu não preciso fazer toda uma pesquisa do zero, eu busco informações que já estão disponíveis na internet. Então, essa é uma situação, eu tenho a internet das coisas, a famosa IoT, que nada mais é que eu ter um robô, os robôs autônomos, conectados a um tablet, a um celular. Essa dinâmica também é uma outra estrutura, uma outra expertise, uma outra especialidade usada na indústria 4.0. Então existem várias situações, várias soluções. Os carros, que estão já em funcionamento sem o uso do ser humano, ele é baseado nos dados que estão disponíveis na internet. Quando eu uso a rede social, eu estou produzindo dados, produzindo informações que vão alimentar essas diferentes áreas de funcionamento dentro da internet, no ambiente que eles chamam de nuvem, que inclusive essa nuvem ela é usada para você organizar e guardar arquivos, Atualmente muitas empresas utilizam, que é um sistema de armazenagem de dados, de informações, gratuito praticamente, em muitos casos. Se você quiser algo mais especializado ou uma certa segurança maior dessas informações, você paga, mas se você for analisar custo-benefício em relação a você criar um software do zero que tem uma conexão online, de qualquer forma, o custo por esse uso dessa ferramenta em nuvem, dessa disponibilidade de você ter acesso a arquivos em qualquer lugar do planeta, acessando a internet, nos dá a condição de avançar economicamente com a tecnologia. Eugênia, mas então tudo que é produzido na internet está sob o poder de algumas pessoas. Enquanto as pessoas não souberem como funciona isso, realmente vai ficar sob o poder de quem conhece.
Então, por isso que nós estamos aqui falando sobre o que é essa indústria 4.0, para que você perceba que, apesar da indústria 4.0 ser baseada em programação, porque já que tudo que está na internet faz parte da indústria 4.0, e de alguma forma que essa ação, esse uso desses dados, dessas informações gerem renda, se eu conseguir fazer esses dados, essas informações, essas ações gerarem renda, eu estou sim promovendo o desenvolvimento da indústria 4.0 por meio da internet. Como que eu faço isso, Regiane, se eu não gosto de matemática, se eu não tenho interesse em programação, como eu faço isso? Bom, você tem que buscar esse conhecimento, porque sem entender como isso tudo funciona, fica difícil você aproveitar da melhor maneira possível a rentabilidade. Mas eu preciso obrigatoriamente entender disso? Não necessariamente. Você pode ter a sorte de ter uma ideia que você vai usar dentro da internet e que vai te dar um retorno econômico enorme, gigantesco, por conta disso. Mas enquanto você não tem essa ideia, que não precisa ter o conhecimento específico de programação, não precisa ter essa noção de como as coisas funcionam, é importante você ir conhecendo como todas essas áreas econômicas que estão em desenvolvimento e que são especialidades, porque, por exemplo, existem várias linguagens de programação. Para cada atividade que você vai desenvolver na internet, você usa um tipo de programação. Eu não preciso ser uma programadora para entender como que funciona uma linguagem de programação, né? Eu não preciso trabalhar com isso. Se eu trabalho nesse segmento, na indústria 4.0, eu tenho obrigação de entender essa linguagem. Eu não preciso ser, por exemplo, uma expert no idioma alemão, por exemplo, né? Mas se eu quiser trabalhar com alguma empresa alemã e essa empresa ela só fala usando esse idioma, eu tenho que entender o alemão, eu tenho que estudar, eu tenho que saber me comunicar por meio dessa linguagem. E a indústria 4.0 ela é toda baseada em programação, porque se tudo está integrado e conectado por meio de programação, de uma linguagem de programação ou de várias linguagens de programação, eu preciso ter uma noção disso. E aí vem o papel fundamental da educação nesse processo de inovação tecnológica que a sociedade precisa participar. Porque não é só o conhecimento no uso dessa tecnologia, dessa ferramenta, mas é em como você vai usar esse conhecimento, né? Porque se a gente pensar que a gente adquire o conhecimento em prol de uma qualidade de vida, em prol do desenvolvimento tecnológico para melhorar a nossa vida, eu preciso promover o aprendizado baseado numa criatividade com visão sistêmica, né? Do desenvolvimento da criatividade nos estudantes, nos participantes dos cursos, com visão sistêmica, porque eu preciso criar algo que não vá gerar problema para a humanidade, né? Eu preciso criar soluções e não criar problemas. Então eu preciso sim administrar o processo criativo de maneira sistêmica, ordenada, de maneira que eu consiga visualizar as consequências dessa criação que eu estou desenvolvendo. E eu preciso, né, nesse processo todo, ter a capacidade de comunicação, porque a condução de tudo que vai acontecer e de tudo que acontece na indústria 4.0 ou mesmo na internet, né, quer dizer, na internet, é muito rápido. Se eu digitar uma frase na internet e não tiver noção de que essa frase pode gerar, as consequências que essa frase pode gerar, eu vou estar comprometendo o meu futuro pessoal e profissional. Então, é muito importante a gente desenvolver a capacidade de comunicação e isso ajuda muito na liderança. Por exemplo, atualmente não são todas as empresas que estão já usando o processo industrial 4.0. Então, o que acontece? As empresas que estão ainda no processo industrial 3.0 não vão trocar seus funcionários, né,
troca tudo e põe outros funcionários que dominam a indústria 4.0. Não, esses profissionais, eles precisam se desenvolver, precisam entender esse sistema, precisam entender esses processos. E quem vai fazer isso? A liderança. Como que essa liderança vai fazer? Precisa dominar esse processo educacional até mesmo, né? Então, qual que é o papel da educação nesse sistema? É estimular as pessoas a buscar esse novo conhecimento, a gostar de conhecer tudo, de tudo um pouco. Porque quando a gente fala em interdisciplinariedade, em convergência, quer dizer que é a combinação de diferentes informações, de diferentes áreas de conhecimento. E como que eu vou, com a minha especialidade, conseguir avançar nesse processo complexo, se eu não conheço as outras áreas? Eu vou conseguir? Pode ser que consiga, mas é mais difícil. Então a gente tem que estimular a participação e a compreensão de diferentes áreas de conhecimento quando a gente está promovendo o desenvolvimento do conhecimento. Então é muito importante que as lideranças dominem esse processo educacional, principalmente nessa fase de transição, até porque a indústria 4.0 tem um grande diferencial, que é o poder de atrair os clientes por meio de uma comunicação muito ágil, né? A gente não precisa mais investir tanto dinheiro para a gente atingir um público específico. A indústria 4.0, a própria internet, a dinâmica de funcionamento da internet nos dá essa condição. Só que eu preciso saber como essa dinâmica funciona para eu poder usar isso a meu favor pessoal ou profissional. E aí esse conhecimento vem do desenvolvimento educacional de cada empresa ou mesmo de cada instituição educacional. Então, como você vai dominar esse conhecimento e como você vai usar esse conhecimento a favor da sociedade é o grande diferencial, que depende muito do processo educacional, né? Então, eu tô aqui para falar para vocês que a gente está à disposição para passar todo o conhecimento e expertise que a gente tem nesse segmento e dar suporte, apoiar vocês no que vocês pensarem em desenvolver, imaginarem em construir, porque a nossa expertise está na educação para atender as demandas da indústria 4.0. Se quiser saber mais, acesse o nosso site educa.cidadejunior.com e conheça mais informações sobre a indústria 4.0 e os diferenciais que a gente pode adiantar para vocês sobre esse ambiente novo, maravilhoso e que tem muita oportunidade para todo mundo crescer. Então fica com a gente e te encontro lá.